Especularam também a possibilidade de o Léo Jardim, goleiro do Vasco, pintar como reforço do Bahia. O Vasco já se apressou e antes de qualquer proposta procurou o pessoal do Bahia para dizer, ó, nem adianta chegar com proposta, a gente não vende o Léo Jardim. O Vasco tenta desde o fim do ano passado a prorrogação do contrato com o goleiro, cujo contrato se encerra em dezembro. Essa talvez seja uma notícia preocupante. Richardson, Everton, Murilo do Palmeiras no Vasco, Wanderson também, vamos lá. O Richardson, essa foi uma das maluquices que eu li nos últimos dias. Nada contra quem publicou, nem sei quem publicou, mas o Murilo é titular ao lado do Gustavo Gomes, e com a saída iminente do Vitor Reis vai se tornar ainda mais importante dentro do elenco do Palmeiras. Salário alto, certamente o Palmeiras ia exigir um caminhão de dinheiro. Esse foi o nome mais maluco que apareceu entre as possibilidades de reforço para a zaga do Vasco, e foram várias as tentativas, né? O Vasco falou com o Balbuena, o Vasco tentou o Samir, o Vasco conversou com o Maurício Lemos e ainda não conseguiu anunciá-lo. Enfim, esse é o nome que dá para a gente descartar. Sobre o Wanderson, existiu um interesse do Vasco no Wanderson, o Vasco chegou a conversar com o staff do jogador e também com o Internacional, mas a ideia do Roger Machado é manter o Wanderson, tá? E essa busca por ponta no Vasco é ainda mais complicada do que por zagueiro. O Vasco tentou o Coelho, está praticamente descartado, o Atlético está pedindo muito dinheiro. O Vasco tentou o Vitor Sá, mas o Vitor Sá está titular, está jogando lá na Rússia, também vai ficar por lá. O Vasco sondou o Gabriel Veron, o Porto pediu 10 milhões de euros. Enfim, não está fácil, até porque eu já contei para vocês, a atual administração do Vasco assumiu o clube em baita crise financeira. O Vitor Alves, Nicola, alguma contratação de expressão no Vasco? Vitor, de expressão, de nome, de peso, difícil imaginar alguém chegando por agora. O Samir está tentando a rescisão de contrato no Tigres, tá? Quem está cuidando disso é o Júlio Taran. Se ele conseguir a rescisão, vai buscar clubes no Brasil. O Vasco era uma das possibilidades no futebol mexicano. O salário dele é de 700 mil mensais. O Fabrício Valentini, boa noite, Nicola. Sobre o Vasco, como é que anda a investigação da venda da SAF para 777? Brian Rodrigues e Coelho vem? Eu não acredito em nenhum dos dois. Vou ser bem sincero com você, Fabrício. Por conta de toda a dificuldade financeira pela qual passa o Vasco, necessidade de redução de custo, Brian Rodrigues é um reserva de luxo lá no América, salário alto. O América vai pedir uma compensação financeira para liberá-lo, e o Coelho já houve um contato com o Atlético, e o Atlético pediu também nas alturas, tá? Eu estou imaginando que esse atacante de lado de campo vai ser uma opção mais barata. O Richardson, Everton, Murilo do Palmeiras no Vasco, não, isso aqui também é uma maluquice sem tamanho. Muito bem, minha gente. Vamos falar então do Vasco, que joga com o Nova Iguaçu sábado 16h30, né? Esse jogo lá em São Januário é a estreia do Vasco com um time alternativo. Vamos lá, deixa eu falar então do técnico Ramon Lima. É um técnico muito jovem, mas é muito estudioso e já tem uma boa rodagem, por incrível que pareça. Ele tem muita competência. Gosto muito do trabalho do nosso querido Ramon Lima e a gente torce para que ele possa fazer um trabalho no time alternativo do Vasco da Gama, bem legal, né? Como que é um bom trabalho numa equipe de base, o Wellington? É ganhando jogos. Então ele terá 3 jogos pela frente, então seria importante ganhar esses jogos e entregar para o Fábio Carille lá no alto, como a gente diz na expressão do rádio, e entregar a audiência lá no alto e para você segurar a audiência. Então seria mais ou menos isso, entregar com uma bela pontuação para o Fábio Carille já ter, né, já que é Vasco da Gama, mares, águas mais tranquilas para navegar. Fábio Carille que segue preparando o time do Vasco da Gama, o seu elenco principal, enquanto o Ramon Lima prepara o time alternativo, né, que tem jogadores que podem jogar no principal e tem a meninada também, e aqueles que são considerados do elenco principal, trabalhando com o Fábio Carille, conhecendo o jeito do novo técnico de trabalhar. Então,
O Vasco tem hoje esses 2 treinadores e a gente vai desejar muito boa sorte ao Ramon Lima na sua estreia contra a boa equipe do Nova Iguaçu. Não pode dar bobeira não. Nova Iguaçu ultimamente tem feito belas campanhas e inclusive foi a pedra no sapato do Vasco, né, na chuteira, no campeonato do ano passado, quando o Vasco perdeu para o Nova Iguaçu nas semifinais do Carioca e acabou ficando fora da decisão. Nova Iguaçu jogou com o Flamengo, aí o Flamengo foi o campeão. O Maurício Lemos está sendo aguardado, aí a informação que eu tenho é que ele chega no sábado, mas está tudo prontinho, conversado, acertado. Chegar, fazer os exames médicos, ser aprovado e também assinar o contrato. Resta saber se é um contrato em definitivo, se é por empréstimo, como que vai ser tudo isso. Então, mais adiante a gente vai ter informações. O importante é que o Maurício Lemos, o que é uruguai, está liberado para chegar ao Vasco da Gama. Enquanto o Maurício Lemos está chegando, o Capasso, que é argentino, tem 28 anos, esse será vendido, mesmo depois de ter se destacado no Olímpia do Paraguai. Na cabeça da diretoria, tem que vendê-lo agora para ter um dinheiro em cima daquilo que foi investido, porque o contrato dele termina em dezembro deste ano. Quando chegar no meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato de graça com outra equipe. E a federação, ela fez atendeu um pedido dos clubes, né? Ela aumentou de 7 para 9 o número de estrangeiros que as equipes podem utilizar no Campeonato Carioca. Eu te confesso que é muito estrangeiro. Eu acredito, e já até conversei com algumas pessoas, que isso prejudica muito a formação de base do nosso futebol, porque você tira a chance, você tira a oportunidade do garoto, da meninada, trazendo aí jogadores estrangeiros. Mas, vida que segue, então pode ter até 9 estrangeiros. Eu falei do elenco principal, que segue treinando com o Fábio Carille para estrear dia 23 de janeiro lá em Manaus, contra o Madureira. E o Maicon se despediu, né, contratado pelo Curitiba, ganhou aí o carinho do Verrete, ganhou o carinho do Léo Jardim, dos outros jogadores. Maicon era um líder desse grupo, né? Você assistia ali aqueles vídeos de pré-jogo, de pós-jogo, ele falando, puxando a reza, aquela coisa toda. Sempre foi um jogador de destaque e boa sorte ao Maicon. O Vasco ainda busca um atacante pela esquerda e um reserva para o Verrete. São essas as posições que o Vasco está buscando neste momento. Aliás, eu falei sobre estrangeiro, né? Em parte eu sou contra ter 9 estrangeiros por jogo. O que você acha? Você acha que tem que ter esse monte de estrangeiro no time mesmo? É isso? Então, meu amigo Apolinho, que o Papai do Céu levou, está lá no céu. Apolinho dizia o seguinte: estrangeiro meia boca ou ruim, é melhor deixar o nosso, né? Essa era a opinião do nosso Washington Rodrigues. É isso aí, então, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com mais um vídeo aí com as informações atualizadas do Vasco da Gama para vocês. É o Vasco que não tem muita tranquilidade na situação financeira para poder contratar os seus reforços para essa temporada de 2025. O Vasco vem fazendo o que pode no mercado. O torcedor cobra muito que o Vasco traga jogadores de alta qualidade, mas o problema financeiro que o Vasco vem atravessando após a 777 é muito terrível. E o Pedrinho está fazendo o que pode para poder fazer o melhor para o Vasco da Gama. Entregar aquilo que o Vasco pode alcançar no momento, né? O momento financeiro não é dos melhores, mas o Vasco vem fazendo o que pode. As contratações foram chegando, né? O Vasco teve alguns reforços aí já anunciados
Maurício Lemos aí para a zaga, tá para chegar e assinar com o clube a qualquer momento. O jogador está resolvendo as últimas pendências lá em Belo Horizonte para poder vir para o Rio de Janeiro, fazer o exame e assinar com o Vasco da Gama. O Vasco contratou 3 zagueiros, né, nessa janela, fechando agora com o Maurício Lemos. Já teve o Lucas Freitas e o Lucas Oliveira. Acredito que o sistema defensivo agora, com a chegada do Maurício Lemos, dá uma evoluída. Ele no Atlético não vinha jogando por opção do técnico Gabriel Milito, porque antes do Milito ele era até titular em alguns jogos. Milito chegou e ele acabou sendo sacado da equipe mineira, mas ele é um bom zagueiro, um zagueiro alto, um zagueiro experiente, e acredito que vai elevar muito o sistema defensivo do Vasco, principalmente por ter Fábio Carille na equipe, né, como comandante. Sabemos que o Fábio Carille é um treinador que ajuda demais o sistema defensivo das equipes por onde ele passa. E acredito que o Vasco terá um ano tranquilo com a sua defesa, sem preocupações e sem medo, né, como foi do ano passado aí, e nos anos anteriores, principalmente com o Léo Pelé, né, que falhava muito e a torcida pegava muito no pé do jogador. Então é isso aí, torcedor vascaíno, ficamos por aqui. À tarde voltamos com mais informações do Vasco para vocês. Peço que deixe o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações para sempre receber os nossos conteúdos. Valeu, um forte abraço.